Salve Maria. Então, na instrução anterior, nós tratamos já sobre a fita azul e a medalha das congregações marianas. E nesta instrução de hoje, vamos falar sobre uma outra insígnia importante, que é o nosso distintivo. Então, vamos lá. Então, no Brasil, há um distintivo para o uso dos congregados marianos desde os anos 20, ou seja, já há 100 anos, né? Mais de 100 anos. E isso surgiu de um desejo legítimo, né, de se usar nos paletós dos congregados marianos algum símbolo, diariamente, que identificasse o congregado mariano em qualquer ambiente e não somente nas cerimônias em que já se usava, né, a fita azul com a medalha. Inicialmente, as congregações marianas do Brasil, né, por volta dessa época, dos anos 20, usavam esse brasão aqui que está na tela, do lado esquerdo. Então, ele era em formato de um escudo, né, medieval, predominantemente azul, que é a cor de Maria Santíssima, com uma grande cruz latina branca no centro dele, né? E 3 pontas no escudo também. O branco, a cor da pureza. Ao centro, nós tínhamos o monograma AM, que significa, são as iniciais de Auspite Maria, sob a proteção de Maria, com a coroa, que representa a realeza de Nossa Senhora. Esse distintivo foi criado por um congregado mariano do Rio de Janeiro na década de 10, aproximadamente, de 1910, aproximadamente. E como a congregação mariana, né, de fato, cultiva um espírito naturalmente medieval, né, pela noção de vassalagem à nossa rainha, Maria Santíssima, é natural que fosse adotado assim um símbolo que remetesse, né, a essa ideia do congregado como um cavaleiro de Maria. Então, esse foi o brasão das congregações marianas durante bastante tempo. Ele aparecia nos materiais impressos, nas sedes das congregações, nas cartas, documentos, manuais, nas bandeiras, etc. E também acabou sendo confeccionado, esse escudo, como um pequeno distintivo de lapela, a ser usado no paletó dos congregados. E ainda hoje, muitas congregações marianas brasileiras mantêm o uso desse antigo brasão. A nossa mesmo aqui em Curitiba continua usando esse brasão antigo. Muitas aí pelo Brasil continuam usando, enfim, porque é um carinho especial que os congregados marianos brasileiros têm por esse distintivo aí que durante tanto tempo acompanhou os congregados aqui no Brasil. Aí quando a gente chega nos anos 50 do século XX, nós temos a fundação da Federação Mundial das Congregações Marianas, e no ano de 1954 foi realizado em Roma o Congresso Mundial das Congregações Marianas. Então, nessa ocasião, se adotou um símbolo que havia sido criado décadas atrás na Alemanha, que tinha o monograma Quirô. Então, esse monograma tinha sido adotado num encontro de congregações marianas na Alemanha, lá por volta dos anos 20, no século 20. Tá? Então, vou falar um pouquinho do Quirô e como é que se chega nesse nosso novo brasão aí, que é adotado pelas congregações marianas a partir dos anos 50. Bom, o Quirô, ele é formado pela sobreposição das duas primeiras letras, as iniciais, Ki e Rô, da palavra grega Cristo. Então, repetindo, se a gente pega a palavra Cristo em grego, as duas letras iniciais da palavra Cristo, em grego, no alfabeto grego, são essas duas letras, o Ki e o Rô, que para nós corresponde à grafia, né, ao nosso X e ao nosso P. Então, por isso que a gente fica parecendo que é um X e um P, mas a origem mesmo é do alfabeto grego. Então, esse monograma, o Quirô, é um monograma muito antigo, cristão, encontrado já em objetos litúrgicos lá nas catacumbas romanas já. E ele também se refere a um episódio marcante, importantíssimo da história da igreja, que é quando o imperador Constantino, imperador de Roma, Constantino, estava a caminho de uma difícil batalha na Ponte Milvia, no ano de 312, que era o local onde estava o exército maior de Magêncio,
E Constantino vê no céu o símbolo e ouve uma voz que lhe diz: Inoc signo vintes, por este sinal vencerás. E Constantino, então, ordena que o quirô fosse pintado nos escudos dos soldados e no seu estandarte, no seu lábaro. Por isso que também ficou conhecido como Lábaro de Constantino. E, obviamente, Constantino vence a batalha, depois vai dar liberdade à Santa Igreja e assim por diante. Então, tem esse episódio assim, histórico muito importante, assim, que remete a esse monograma. Bom, no símbolo das congregações marianas, a gente tem um entrelaçamento, né, gráfico do Quirô com o M, que é a inicial do nome de Maria. Então, é como se tivesse representado ali no nosso brasão novo Nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Então, esse símbolo, ele representa um lema que é muito característico dos congregados marianos, que é o Ad Iesum per Mariam, a Jesus por Maria, a Jesus por meio de Maria. Então, nós chamamos esse monograma de Quiromi. Graficamente, ali o X, o P e o M. Então, no brasão mariano, o Quiromi ele está inscrito num hexágono azul com bordas douradas, bordas amarelas. O azul, obviamente, é a cor de Maria, né, já característico das congregações marianas, e o dourado é a cor de Cristo sacerdote. O hexágono, né, com seus 6 lados, representa os 6 dias da criação, ou seja, remete à perfeição das obras de Deus. Então, significa o caminho de santidade, o caminho rumo à perfeição. Então, lembramos aqui das palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Quando ocorre o Congresso Mundial das Congregações Marianas, em 1954, uma das conclusões do Congresso, a conclusão número 7, é a seguinte, abre aspas, o Congresso expressa o desejo de que as congregações marianas do mundo inteiro usem o mesmo emblema, isto é, o emblema oficial do Congresso, que é tradicional em muitos países. Ele expressa de maneira feliz nosso ideal comum, per Mariam ad Iesum, fecha aspas. Então, a gente tem uma indicação do próprio Congresso Mundial de que esse brasão, né, o hexágono com o Quiromi, fosse adotado, a partir de agora, por todas as congregações marianas no mundo inteiro. Então, como eu falei, até essa data, haviam tradições nacionais, né? Então, o Brasil, por exemplo, tinha o que a gente chama do escudinho, né? O nosso antigo escudinho, e a partir de 54 é adotado esse novo brasão do Congresso Mundial, de 1954. Bom, inicialmente esse símbolo ele era usado na Alemanha e em alguns outros países também, incluindo a Itália e a prima primária de Roma. Então, a partir de 54, as congregações marianas do Brasil também foram adotando como símbolo oficial esse distintivo do Congresso Mundial, e é o que se mantém atualmente. Então, mesmo atualmente, né, com o status canônico atual das congregações marianas aqui no Brasil, né, como uma associação pública de fiéis de âmbito nacional, se mantém como símbolo oficial o Quiromi com o hexágono, que é o símbolo lá do Congresso Mundial de 1954. Bom, e quando que o congregado mariano recebe o distintivo, né? Então, o broche, né, no caso, porque ainda se mantém esse costume de congregado mariano utilizar o brochezinho com o escudo na lapela. Bom, assim como a fita azul, o broche também é recebido, o distintivo é recebido pelo congregado mariano na própria cerimônia de admissão como congregado mariano. Então, logo depois do ato de consagração a Nossa Senhora, ele recebe primeiramente a fita azul com a medalha e, em seguida, o distintivo. No rito mais antigo que se usava aqui no Brasil, então, nos manuais antigos, o padre, quando dava o distintivo para o congregado mariano, ele dizia o seguinte: recebe o distintivo de congregado mariano, traze-o sempre contigo, sem nenhum respeito humano, e seja o teu escudo de armas que recorde continuamente
que foste armado cavaleiro da Virgem, para defender suas prerrogativas e sua causa, para lutar por Cristo Rei, pela Santa Igreja, pelo Papa, pela própria santificação e pela salvação das almas. Então, esse, nos manuais antigos, era a fórmula prevista para se receber o distintivo de congregado mariano. No ritual atual, que está em vigor para as congregações marianas do Brasil, se mantém a entrega do distintivo, e a fórmula atual é a seguinte: o padre entrega o distintivo e fala o seguinte: recebe o distintivo de congregado mariano, leva-o sempre contigo, para recordar-te em todos os momentos de tua vida o compromisso que acabas de fazer, de dar a todos o testemunho de tua fé, de tua dedicação à Santa Igreja, de tua fidelidade a seus pastores, de modo especial ao Santo Padre o Papa, e de empenhar-te com todas as forças na busca da santidade pessoal e na entrega ao trabalho apostólico. Então, se mantém na cerimônia de admissão de um congregado mariano, se mantém a entrega do distintivo. E quando que o distintivo deve ser usado? Então, a resposta aqui é muito simples. Ele deve ser usado sempre. Inclusive, tem um antigo material de formação de dirigentes marianos, dizia o seguinte, abre aspas: ainda existem aqueles que, ao irem a lugar menos digno, como se pudesse o congregado frequentar tais lugares, tirar o distintivo, alegando candidamente que tal sítio, tal lugar é impróprio para o distintivo. Que também tire ele, então, o sinal da cruz, que lhe ficou impresso na fronte ao receber o batismo. Pois onde não pode entrar o distintivo, não pode entrar também o sinal da cruz que levamos gravados em nós. Ou o congregado traz consigo a marca exterior do que ele é, ou então saia para não envergonhar seus irmãos da fita azul. Fecha aspas. Então, havia uma preocupação grande, assim, de que o congregado se portasse sempre como congregado mariano. Tivesse uma vida cristã autêntica em todos os ambientes em que ele se encontra, na família, na sociedade, no trabalho, na vida cultural, enfim, em tudo, que ele desse esse testemunho visível da sua consagração à Nossa Senhora, da sua fidelidade à Igreja. Agora, obviamente, né, haverá casos, né, em que será proibido o uso do distintivo, ou que não será, pelo menos, recomendado, às vezes, por alguma circunstância ali que é necessário considerar, né? Então, vamos pensar aqui no uniforme médico, né, alguém que trabalha no hospital, na farda militar, enfim. Aí, obviamente, que aqui existem regulamentos, às vezes, que não vão permitir, né, o uso do distintivo, e claramente que está justificado o não uso do distintivo nesses casos, né? O importante aqui é o congregado ter aquela consciência de que não se deve deixar vencer pelo respeito humano, de que jamais deve se envergonhar de se manifestar publicamente e exteriormente como um congregado mariano. E, por fim, assim como as medalhas, né, e as fitas, né, também os distintivos marianos são comercializados pela Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil, eventualmente também pelas federações locais. Atualmente, praticamente só se encontra à venda o brasão atual, que é o hexágono com o quiromi. O brasão brasileiro antigo, né, o nosso escudinho, é ainda usado, né, como eu falei, por alguns membros antigos, mas atualmente é de difícil acesso por praticamente estar fora do mercado. Então, na prática, né, as congregações que ainda querem usar o brasão antigo, ou tem que recorrer a alguns lotes antigos, né, que ainda existem, ou mandar fazer, né, que também é uma possibilidade. Aqui na nossa congregação mariana, nós ainda usamos, nós ainda tivemos acesso a um desses lotes aí que restaram aí da época em que era usado em todo o Brasil, o escudo antigo, e temos, inclusive, a previsão de, num futuro próximo, aí, mandar fazer um lote novo, porque a gente repara, assim, inclusive muitos jovens, né, tem um carinho especial por esse símbolo antigo, e fazem questão, né, de tê-lo assim como um distintivo ali que acompanha todo dia, e que, como eu falei, é um símbolo exterior, visível, do nosso amor, da nossa consagração a Maria Santíssima, da nossa fidelidade à Igreja. Então é isso. Então nós vimos na formação passada um pouquinho sobre a medalha, sobre a fita azul do congregado. Hoje vimos um pouco sobre o distintivo.
e na próxima formação vamos tratar do diploma do congregado mariano, que também é uma insígnia muito importante. Então, até a próxima. Salve Maria.